Sabe aquela sensação de passar horas e horas estudando só para no dia seguinte sentir que esqueceu quase tudo? Se esse ciclo parece familiar, essa análise foi feita para ajudar a gente a transformar esses hábitos. Vamos descobrir um jeito de aprender em que o conhecimento, olha, realmente fica. Pois é, essa frustração é super comum. É essa distância que dói, né? Entre todo o esforço que a gente coloca e o resultado que aparece no papel. Muita gente se dedica de verdade, vira à noite com os livros, mas na hora H, na hora da prova, parece que o conhecimento simplesmente evaporou. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então a grande pergunta é esta: o problema é a falta de esforço ou será que a estratégia de estudo está errada? A resposta, na verdade, está no jeito como o nosso cérebro foi feito para aprender e, mais importante ainda, no jeito que ele foi feito para esquecer. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. Para quebrar esse ciclo vicioso, a primeira coisa é entender a raiz do problema. E ela está numa abordagem de estudo que quase todo mundo usa, mas que é, no fundo, bem falha. Olha só, aqui está a diferença crucial. De um lado, o estudo passivo. Reler, grifar, assistir a aula de novo, essas coisas dão uma sensação de familiaridade, sabe? Uma ilusão de que a gente sabe o conteúdo. Do outro lado, o estudo ativo força a gente a produzir o conhecimento. Explicar com as próprias palavras, resolver um problema, fazer um resumo de cabeça. É a diferença entre só reconhecer uma informação e ser capaz de buscar ela lá no fundo da memória, do zero. E aqui está o ponto-chave. O problema não é preguiça, não é falta de dedicação. É que as técnicas mais famosas, como reler e marcar texto com caneta colorida, na verdade exercitam muito pouco o nosso cérebro. Elas preparam a gente para o esquecimento e não para a retenção. E agora vamos conhecer o grande vilão dessa história. Existe um motivo científico, um processo que é super natural do nosso cérebro, que explica por que a gente esquece as coisas tão, mas tão rápido. Lá no século XIX, um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus foi um dos primeiros a estudar a memória a fundo. E ele descobriu que o esquecimento não é uma coisa aleatória, não, ele segue um padrão. A tal da curva do esquecimento mostra essa queda da memória com o tempo e os resultados, olha, são de cair o queixo. E agora se prepara, porque esse dado é impressionante, a velocidade com que a gente esquece. A pesquisa do Ebbinghaus mostrou que sem fazer nenhuma revisão, a gente pode esquecer cerca de 50% do que aprendeu em apenas 24 horas. Metade de todo o esforço simplesmente indo embora em um único dia. E a queda não para por aí não. Depois de um mês, sem revisitar o material, a perda de informação pode chegar a chocantes 95%. Isso explica perfeitamente por que estudar tudo de uma vez na véspera da prova não funciona para guardar informação a longo prazo. Certo. Se o esquecimento é natural e previsível, a boa notícia é que lutar contra ele também pode ser algo sistemático. A pergunta agora é: que armas a gente tem nessa batalha para fortalecer a memória? A primeira técnica é a base de tudo, o fundamento, a aprendizagem ativa. O objetivo aqui é ter certeza de que a informação seja gravada no cérebro do jeito certo logo de cara. Pensa assim, quando a gente aprende algo novo, o cérebro faz um processo chamado codificação. É como salvar um arquivo no computador. Para essa memória durar, o arquivo precisa ser salvo direitinho. O estudo passivo cria um arquivo frágil, que se corrompe fácil. Já o estudo ativo, não. Ele cria conexões neurais fortes e duradouras. Então, como a gente faz isso na prática? Bom, existem algumas ferramentas bem legais. A técnica Feynman, por exemplo, é genial. Se a gente não consegue explicar algo de um jeito simples, é porque a gente ainda não entendeu de verdade. Mapas mentais usam a capacidade visual do cérebro, e fazer um resumo de memória força uma compreensão muito mais profunda do que só transcrever o que está no livro. Mas olha, aprender ativamente é só metade da história. A segunda técnica, e talvez a mais poderosa de todas, é a recuperação espaçada. A chave para a memória de longo prazo não é ficar só colocando informação para dentro, mas sim conseguir puxar essa informação para fora. A recuperação ativa, o Active Recall, é o exato oposto de reler. Em vez de empurrar informação para dentro do cérebro, a gente está ativamente puxando ela para fora. E cada vez que a gente faz isso, o caminho até aquela memória fica mais forte, mais fácil de acessar no futuro. É literalmente malhação para o cérebro. E o segredo, a mágica mesmo, acontece quando a gente juntar a recuperação ativa com a repetição espaçada. Em vez de revisar de qualquer jeito, a gente faz isso em momentos estratégicos, bem na hora em que o cérebro estaria prestes a esquecer. Cada revisão vai achatando a curva do esquecimento.
Um cronograma básico funciona mais ou menos assim. A primeira revisão, depois de um dia, já combate aquela queda gigante do começo. A próxima, uma semana depois, fortalece ainda mais a memória. Com o tempo, os intervalos podem ficar cada vez maiores, meses até anos, e o conhecimento acaba se tornando permanente. E para aplicar isso, as ferramentas são super simples e, nossa, muito poderosas. Questões práticas e simulados são um jeito mais direto de treinar a recuperação. O método Blurting é um teste rápido e muito eficaz para ver o quanto a gente realmente lembra. E claro, os aplicativos de flashcards que automatizam todo esse processo de agendamento. Ok, agora vamos juntar todas essas peças e montar o sistema de estudo ideal. Não é nada complicado, mas é uma mudança de abordagem que é simples e ao mesmo tempo muito poderosa. No fim das contas, o sistema todo se resume a isto. Primeiro, interagir com o material de forma ativa para criar uma memória forte. Segundo, revisar ativamente com os intervalos espaçados para tornar essa memória permanente. É isso, aprender e depois recuperar. Simples assim. Esse slide aqui é o resumo de tudo, a grande virada de chave. A mudança é essa série de atividades que só parecem produtivas, como reler e grifar, para atividades que são de fato produtivas, como resumir de cabeça e se testar. É trocar aquela falsa segurança da familiaridade pela força real da recuperação. A mudança mais profunda, no final, não é só na técnica, sabe? É na mentalidade. A meta não é só passar a informação pelos olhos, mas sim construir uma base de conhecimento que pode ser acessada e usada sempre que for preciso. É se tornar alguém que ativamente constrói e recupera o próprio saber. E, para fechar, fica uma reflexão. A mudança sempre começa com um pequeno passo. Qual hábito passivo dá para substituir por um ativo, talvez hoje mesmo? Que tal trocar 15 minutos de releitura por 15 minutos resolvendo questões? Ou, quem sabe, explicar um conceito para um colega em vez de só grifar o texto? A transformação toda começa com uma pequena escolha.